Olá a todos e todas, estamos de volta no Congresso Brasileiro Serviço Social na Saúde 2021, agora com a nossa 21ª palestra, ou seja, já são mais de 20 horas de congresso, embora uma das nossas colegas não tenha tido condições de apresentar hoje por motivos de falta de internet, o provedor não respondeu à altura, ela vai fazer depois, e pediu desculpa aos colegas, eu estou sempre lembrando aqui por não poder apresentar hoje. E agora, para conversar com vocês sobre serviço social na saúde do trabalhador, nossa colega Poliana Abreu. Poliana, é com você, fique à vontade, sinta-se bem, sinta-se em casa. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui contribuindo com a nossa experiência, né? Porque é uma construção, uma rotina que nossa construção, nossa rotina de trabalho na saúde, ela é uma apreensão de conhecimentos e saberes multidisciplinares, né? Cada hora é uma construção, cada hora é um saber, é uma pessoa que tem uma interface com a gente, é uma rede que a gente conhece, é um instrumento, é um equipamento que entra, outro que sai, e estamos todos intercalados, né? Então, assim, não é um saber perpétuo, tudo muda muito, é muito dinâmico. Então, assim, eu vim apenas passar a minha pequena experiência, visto que a gente constrói isso todo dia, né? Pode ser que amanhã eu entre lá no ambulatório e tudo tenha alterado, protocolo, procedimento, e a gente bem sabe nisso, porque a gente está na experiência de Covid aí, né? Estamos saindo, nosso estado aqui em São Paulo já está, na nossa cidade já está saindo da condição de confinamento, né? Mas ainda estamos com os cuidados cabíveis. Então, assim, eu venho contribuir com o que eu tenho vivido nos últimos 14 anos. A saúde do trabalhador é a minha premissa, é o meu carinho eterno, porque somos marxistas, e enquanto marxistas a gente faz parte somos seres sociais, né? E a gente contribui o tempo todo com o sistema produtivo, né? Do capitalismo. Então a gente o tempo todo está desenvolvendo e está crescendo, e a nossa interface é no trabalho, né? Nós, bem colegas de profissionais aí, sabemos que é lá que a gente faz nossa rede de vida, nossa tribo, nossos colegas, nossos amigos, é lá que a gente passa a nossa maior parte do tempo. E assim, tal como nós construímos a nossa vida, nossos saberes lá no ambiente profissional, né? E todos os nossos estudos são ali, os outros colegas e profissionais de todos os âmbitos vivem na empresa, vivem no serviço público, vivem sobre uma autarquia, seja ela federal, estadual, né? Então, somos construtos de uma sociedade capitalista na qual a gente vai se modelando o tempo todo. E a gente tem experimentado com essa último ano aí, 1 ano e meio já, né, de pandemia, o quão difícil tem sido para nós profissionais de saúde, né? Os nossos desgastes psíquicos, sociais, né? Então, tal como para nós que temos nos doado muito, 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 muito mais, com acolhimento, com todas as queixas, desde o início do acolhimento até o último nível de intervenção, com aquelas plaquinhas lindas que eu chego a me emocionar, de colegas de serviço social quando vão para o Insta ainda e colocam assim: a família ligou, sua tia mandou um beijo, né? E assim, a nossa profissão é muito linda, né? Ela contribui o tempo todo, e a gente não é valorizado pelos colegas, na grande maioria. Mas assim, vamos abordar aqui sobre a saúde dos trabalhadores, na qual eu participo e contribuo hoje bem pequenamente com o trabalhador de chão de fábrica. Eu trabalho numa empresa, numa multinacional de grande porte mundial, e lá eu tenho experimentado nesse último 1 ano e meio aí de pandemia, os agravos
os agravos sociais que são formatados dentro de um chão de fábrica, dentro da pressão do capitalismo, do neoliberalismo. Como que eles são cobrados e exigidos, como que a doença chega. A gente tem um parâmetro, às vezes, assim, ele ainda não adoeceu, ele está no processo, daqui a pouco ele adoece, porque a gente já consegue compreender como que os desgastes vão acontecendo com o trabalhador. Começa com uma pressão pequena, começa com um escanteio no grupo de trabalho, começa com a pressão exacerbada da gerência, começa com as queixas, com as perdas de alguns direitos que eram adquiridos nos últimos 20 anos, e agora a gente começa a ver esse sistema neoliberalista cada vez mais forte no nosso país, né? Não vou entrar no âmbito político, mas é apenas um resultante do capital mundial, do neoliberalismo e a sua interface grotesca e avassaladora para a classe trabalhadora, inclusive para nós, profissionais do serviço social. Então, assim, eu vejo que a perda de direitos tem sido doída. E o que eu venho trazer é a saúde do trabalhador no chão de fábrica, ou na autarquia, ou no serviço social de ambulatório, ou nos equipamentos. Qual é a nossa experiência com esse trabalhador? O que a gente pode contribuir, né? Eu venho falar direto do serviço social na saúde do trabalhador, mas assim, em todos os aspectos, exclusivamente depois que ele adoece. O que hoje é a minha maior... Eu hoje trabalho com a parte do acolhimento, né? A gente fica nos acompanhamentos e monitoramentos dos empregados, né? Teve problema pessoal, teve problema gerencial, teve problema relacional. Então, eles vêm, trazem o problema, e muitas das suas vezes é só o assistente social que vai ouvir e vai acolher, porque ainda não virou um documento médico, ele ainda não virou uma depressão, ele ainda não agudizou um ósteo nele, né? Ele ainda não estourou a coluna, ele ainda não se acidentou, mas daqui a quantos meses vai acontecer isso, né? Então, é aí que eu entro, é aí que o serviço social entra. E se você não tem uma força e uma clareza sobre todo esse neoliberalismo e essa política econômica e toda essa cobrança de todas as variáveis que a gente sofre, a gente vai perder a classe trabalhadora para acometimento de doenças banais, que, tal como dizem que a depressão é a doença do século XXI, eu creio muito nisso, infelizmente, porque eu só me leva a crer que a pressão e o gerenciamento dado pela classe corporativa vai agudizar e vai cair na malha da Previdência. Por quê? Graças a Deus, ainda temos uma seguridade social na qual a Previdência, para quem contribui, ela permite os benefícios. E aí é que o serviço social que eu atuo entra, né? Eu entro no acolhimento, na porta de entrada do problema, e depois que ele já virou um documento médico, e depois que ele já adoeceu e precisa usar o serviço da Seguridade Social. E que hoje eu acho que é um serviço muito mal informado no Brasil, infelizmente. Todos os dias eu recebo mensagens, perguntas de segurado, de desempregado, de adoecido, do público pessoa com deficiência, de familiar, de todas chega dúvidas de todas as nuances possíveis. Desde como faz lá no CRAS, desde como entra com esse benefício, desde como as orientações e todas as instruções cabíveis para requerir um benefício. Como que isso é hoje? Hoje, aonde eu atuo, eu faço requerimento de todos os adoecidos, né? Atuo com os benefícios por incapacidade,
seja ele o temporário, que é o antigo auxílio-doença, né, que a gente teve alteração da nomenclatura, e também atuo com o benefício por incapacidade, o permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então, o que vai mudar na vida do profissional depois que ele utiliza a Previdência? Ele vai ter o seu salário assegurado, né? Se ele contribui, ele tem que usufruir desse seguro social, né? A Previdência, ela nada mais é do que um seguro que todo funcionário faz, todos nós, seja estatutário, seja CLT, nós fazemos, contribuímos para que a gente usufrua deles quando a gente estiver adoecidos. Seja ele por um período pequeno, com data início e data fim, e seja ele com uma longa data, que a gente já vai compreender, dependendo da idade do funcionário, dependendo da idade do trabalhador, dependendo da doença dele e dependendo do grau de funcionalidade desse funcionário. Ele está funcionando, às vezes o problema dele é cardíaco, ele está controlado, mas o trabalho dele é mais aquietado. Ele consegue trabalhar e monitorar essa doença dele sentadinho no seu computador, que a pandemia trouxe, que é o bendito home office, que muitos de nós, creio que nós passamos por 1 mês ou 2 meses de home office, acho que todos passamos por isso daí. Mas então, esse funcionário, exemplo, um idoso não, uma pessoa de 57 anos, que tem um problema cardíaco grave. Ele, no momento de pandemia, ele era grupo de risco, então ele ficou em casa. Isso fez deixar protegido da vulnerabilidade da pandemia. Isso quer dizer que ele não precisou se afastar para o INSS por ter um problema cardíaco. Então, talvez, se não houvesse a pandemia, esse funcionário num problema de agravo, de pressão social grande, de luto que todas as famílias experimentamos. Quem não experimentou, que não experimente, mas acredito que todos nós temos um luto, um divórcio ou um problema de saúde mental na família que foi adquirido nessa pandemia. Então, imagine essa pessoa de 57 anos, cardíaco, trabalhando no chão de fábrica, tudo poderia ter se agudizado. E ele deveria quase sido encaminhado para o INSS. O home office tirou essa condição. Ele ficou na casa dele, protegido, sem usar a Seguridade Social. Não estou defendendo que o home office é ruim ou que a Seguridade é ruim. Estou dizendo que a alteração, a mecânica dos últimos 18 meses foi alterada numa percepção minúscula, mas assim, com valores e contribuições e valores mesmo financeiros que os cofres da Previdência, eu creio que deve ter gastado menos um pouquinho. Então, o auxílio emergencial, ele faz sentido ter sido gasto, porque, né, ele estava gastando menos em alguns benefícios, em outros benefícios. Agora, eu também trago para a gente pensar a questão de muitas pessoas com 30 e poucos anos que não tinha problema nenhum e estava no chão de fábrica. O que aconteceu com esse funcionário, sendo exigido a presença dele? Porque a empresa na qual eu tenho experiência, ela botou todo mundo para trabalhar, fazendo testagens, e isso, monitoramento, distanciamento, e eu creio que todo mundo conhece como funciona. E nós não ficamos sem trabalhar, a gente teve que ir, mesmo em pandemia, né? Então, assim, a pressão foi muito grande. Esse funcionário, o que aconteceu com ele? Ele não esperava adoecer, porque o mundo em colapso, a família em casa, as crianças em casa, ele tendo que trabalhar, e o medo de pegar a doença lá na empresa ou na rua, porque está saindo de casa, está expondo-se aos riscos,
trouxe muita instabilidade para as famílias, muita. Então, nesta página que eu quero conversar. A contribuição que eu tenho é sobre essa pressurização do mundo capitalista para que um pai de família possa colocar a comida em casa e na qual nós, assistentes sociais, compreendemos o todo sobre isso e pouquíssimos podemos fazer, né? Se a gente não acolhe com todo o amor possível, quando ele está antes de adoecer, quando ele está antes de apresentar um CDF, que é uma doença do grau de saúde mental, esse cara, esse funcionário ou esta funcionária vai daqui a pouco apresentar um desgaste que não é só nele, é na empresa, é no grupo de trabalho, é na família dele inteira. Isso tudo assim, eu não sei, eu acho que a gente cresceu muito enquanto profissional, a gente ganhou uma maturidade para compreender esses aspectos, porque nós passamos por todas as interfaces, né? Nós, assistentes sociais, apesar da gente não estar lá na linha de frente, não estávamos vacinando ninguém, não estávamos na UTI, não estávamos fazendo respiração pulmonar em ninguém, mas a gente estava o tempo todo ouvindo do início ao fim da alta, lá na alta, quando não morreu ou não morreu, quem vai morrer, quem pegou, quem se contaminou, né? Então, assim, nós estávamos envolvida e estamos envolvida com muita racionalidade, que eu acho que essa razão, a nossa dialética, ela é muito forte. Pelo menos eu uso muito da dialética para não perder a razão sobre tudo, sobre os fatos, né? Sobre umas ideias, sobre o que eu posso contestar, o que não cabe contestar, o que eu tenho que compreender que faz parte do sistema e eu não vou mudar, né? Então, é aí que a gente entra. No que não somos convidadas a falar, porque ninguém quer ouvir uma assistente social falar, né? Entre um médico e um enfermeiro e um gerente e o diretor, nós somos as últimas a quererem ser ouvidas. E nós estamos o tempo todo ouvindo o trabalhador. A gente está o tempo todo ouvindo a família do trabalhador, porque teve alta, não teve? Como é que está o meu marido? O hospital não deixa eu falar com ele, não tem notícias da UTI. O que fazer nisso? E aí estamos nós. Colega, tem notícias? Vê o paciente tal? Você consegue para mim alguma informação? Em alguns locais, o protocolo ficou ok. Mas em alguns hospitais, principalmente os particulares, que o serviço social não atua, ficou uma janela negra para a gente. Eu visitei, eu acessei hospital particular para ter informação de funcionário, porque a esposa estava em outro estado e também não conseguia informação, porque mudava muito os turnos do plantão, né, do hospital. E aí, o que eu faço com essa esposa? Me cobrando informação, né? O que nós, assistentes sociais, aqui cabe nós? Para que nós fizemos isso? Para que nós estamos ali? Para que nós acordamos, colocamos a nossa roupa, pegamos a nossa bolsinha e vamos para lá? Então, assim, se não for para ser sensível nisso, colega e colega, o chamado foi muito forte para a gente. E eu creio que aí está a nossa maior contribuição. A gente faz relatório, a gente faz parecer, a gente faz laudo, a gente faz todos os instrumentos cabíveis. Mas se a gente não tem escuta, se a gente não compreende o local de estar lá do outro lado, eu acho que está banalizada a categoria. Porque é aí que eu quero encontrar mais outras colegas. É nesse lugar que eu quero estar. Naquele lugar que as pessoas são vistas como seres humanos,
que eu compreenda a lágrima do colega e da família, porque eu tenho compreensão que eu estou ali para isso. Não é sensibilidade para eu adoecer. Não é permissão para os outros me mutilarem. É apenas se colocar no local de empatia. Só isso. O que a pandemia saturou para a gente? Um trabalhador desempregado, né? Muitas demissões, muitos funcionários perderam seus cargos, seus salários, seu estilo de vida, sua qualidade de vida, sua casa, mudaram de cidade, voltaram a morar com os pais, né? Muita gente sem a renda comprometida, com a renda comprometida, teve que ir ou para o lado do afastamento, né? Ou requerer um benefício do INSS, porque ele foi mandado embora de uma hora para outra, nisso daí ele não estava, não ia imaginar que ia precisar ser mandado embora, e aí ele ficou sem salário, e aí a gente vai tentar compreender, será que ele adoeceu? Será que a família adoeceu? Será que essa família está amparada e o amparo da Seguridade vai cobrir isso daí? Então, assim, eu vou dizer o que eu experimentei. Teve funcionário que foi desempregado, foi mandado embora, e os colegas inventaram todas as histórias possíveis, porque, infelizmente, na nossa rotina profissional, assim como a nossa, todas as outras rotinas profissionais têm interfaces com línguas. E essas línguas, às vezes, perdem o controle no que estão falando, né? Não sabe da vida real da pessoa, da vida conjugal, familiar. Então, o funcionário ele foi mandado embora e ele surtou, simplesmente surtou. E aí ele foi para o campo das drogas, infelizmente. Ele já tinha uma pontinha lá, só que isso exacerbou. E aí o que eu faço? Usuário de droga, essas condições assim atípicas, são doenças? Não sei, não sei. Depende do entendimento, do que o médico vai escrever, do que não vai. Mas o que nós instruímos e orientamos? A família colapsou. Então, se eu tenho um funcionário adoecido, eu tenho uma família adoecida. E nisso daí entra a gente. Vai buscar seus direitos. Se você não conseguir quem faça, eu faço por você e te encaminho para a rede necessária. E aí a gente foi, caminhou para o médico laudou tudo, graças a Deus, usei a rede SUS e foi muito favorável. Fizemos todas as documentações, encaminhamos para o INSS. A empresa achou indevido, mas como ele estava ainda na condição de carência, ele tinha sido mandado embora da empresa. Só que ele tem 12 meses na condição de carência do INSS e conseguimos encaminhar ele para o benefício e ele foi e está até hoje assegurado pelo benefício por incapacidade, o temporário. Ele ainda não evoluiu, está no tratamento, mas assim a gente sabe que o usuário de drogas é muito difícil o tratamento. E ele sem a renda. Então entra numa tênue linha. Se ele melhora e se ele se cura, ele vai cessar o benefício. E se ele cessa o benefício, ele cessa a renda familiar, que é o que está segurando a família dele a comer. E aí? E aí, qual a instrução que a gente dá? O que vem a nossa categoria instruir? Né? Será que ele vai fazer a alta dele acontecer tão rápido? Será que ele vai aceitar essa condição de ficar adoecido por mais quanto tempo? E será o que tem feito a melhoria total da saúde desse cara?
Então, assim, a gente fica numa linha muito tênue do que dizer para não ser descabida, não ser ilegal e não se comprometer, porque a gente está falando de uma família, mas assim como nós, não podemos escrever o dia de amanhã, né? Nós temos variáveis, e essa família e esse homem que está, infelizmente, acometido por intervenções que não trazem saúde para ele, cada vez mais agravando a condição de saúde da família no todo. Então, é aí que nós entramos. O que acontece na segunda situação da pandemia? A gente tem um trabalhador desgastado, na qual eu me incluo, com toda humildade, um desgaste profundo. Não temos mais a mesma rotina que antes. A nossa qualidade é ouvir queixas o tempo todo, né? Na saúde, a gente trabalha com doentes, né? Às vezes a doença passa, muda só a doença, mas aquele ser humano, ele é pesado. Ele tem uma percepção, uma mentalidade na qual ele, infelizmente, vai sempre parece que produzir uma doença, porque tá complexo para ele o compreender do processo. Então, assim, nós estamos muito cansados, muito queixosos, e eu falo isso aqui porque estou entre colegas, mas, assim, lá no trabalho a gente não se queixa. Eu creio que a gente fica meio que veste a capa do herói e vamos que vamos para o dia de hoje, como vai ser. Então, assim, é um convite. Será que eu estou sendo o melhor que eu posso ser enquanto eu estou lá? Será que eu estou sendo a melhor e o melhor assistente social quando eu estou no campo de batalha? Né? Porque não se esperam menos que a gente. A gente não vai receber nunca um agradinho, um elogio. Mas o dia que a gente não estiver recebendo com alegria e sorriso na cara, vamos levar pedradas. E será que a gente vai estar aceitando levar essas pedradas? Eu tenho uma dificuldade muito grande de levar pedrada. Não sei vocês, mas eu tenho. Porque tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente quer só notícia boa. Tem dia que a gente não quer saber mais. E mesmo assim, não querendo saber, a gente está lá. Porque esse é o nosso posicionamento, né? Faça sol, faça chuva, a gente vai estar lá. Então, me enquadrando no desgastado, no profissional desgastado, eu tento agradecer por estar ainda nessa condição de trabalhador desgastado, porque eu estou contribuindo no máximo que eu posso, mas eu vejo que são muitos profissionais tiveram que se readaptar. Muitos dos profissionais tiveram que se enquadrar, aprender nova profissão, ou talvez fazer aquele plano B que estava lá guardado e que nunca teve coragem, e que depois do salário, o desemprego, auxílio, benefício de desemprego acabar, ele teve que se reinventar na marra. Então, assim, é muita sensibilidade para a gente compreender o outro quando a gente está no campo da saúde. Porque a gente está com a interface da saúde meio que nas luzinhas amarela, vermelha e verde. O que eu posso conversar com esse profissional? Né? Primeiro, eu tenho que sinalizar ele para mim. Qual a situação que ele está? Será que eu posso conversar tudo? Será que o meu campo de debate com ele está verde? Será que está amarelo? Será que está vermelho? Né? Até que nível eu posso ser complexa no desenrolar do meu acolhimento e atendimento? Quando eu vou conversar e atender a família, será como que está? Como é que essa família passou e tem passado os últimos dias com o familiar acometido pelo Covid na sua grande massa? Né? Então, assim, trago essa reflexão para a gente, porque estamos desgastados e alguns adaptados,
mas estamos ainda, né? Não precisamos... Temos colegas desempregados, mas às vezes é porque estava com 2 vínculos, né? A um não conseguiu manter, né? Mas, assim, estamos lá ainda. Então, se estamos, temos motivo de ser e estar continuando firme na batalha. Penso para mim, penso com vocês, né? Bom, lá na saúde do trabalho, do trabalhador, né? O que é a minha intervenção diária? Nós, no Brasil, mudamos nosso Ministério agora do Trabalho e da Previdência, se juntaram. Então, assim, a gente tem um maestro orquestrando as duas faces, né? E a minha atuação é muito do tripé da seguridade, né? Porque a gente mexe com a saúde, mexe com a assistência e com a previdência, né? Com a saúde e com a previdência. Então, assim, a gente tem um mestre único agora, no novo projeto capitalista, neoliberal, na qual a gente está respeitando e dançando a música conforme ele ditou. Também vale lembrar que no quesito BPC, que é da pasta da assistência, né, que eu atuo em paralelo, tivemos alterações também, das quais teremos grandes dificuldades para o próximo ano. Mas isso não é a pauta de hoje. É só para a gente pensar aí o que o projeto político interfere tanto na nossa vida, aqui, no nosso cotidiano, nossa conversa com a colega na hora do almoço, né? Então, não tem como ser assistente social esquecer da política, porque a gente atua com ela, né? Bom, nós lá, a gente atua com a atenção integral da saúde do funcionário, né? Desde quando ele faz o admissional, os periódicos, o demissional. Então, isso daí é um fluxo anual E temos os programas de promoção, prevenção de acidentes, de recuperação e reabilitação profissional, né? Muitas vezes o profissional ele ficou acidentado, tem como alocar ele em outro setor, em outra função, e às vezes esse profissional, o acidente foi ocasionado ali dentro da empresa. Então, além dele receber o salário dele, ele vai receber a indenização dele também, né? Ele vai receber um montante da Seguridade, que é o não tão famoso e bem pouco falado auxílio acidente, né? Que pouca gente tem acesso por falta de instrução, né? Que é a famosa indenização. A vigilância na saúde, né? A questão de alimentos, a questão das copas, a questão de tudo que está acontecendo ali dentro, a questão de toda a proteção Covid, a nossa vigilância para a carga viral não se disseminar na empresa ou com os colegas. Então, isso tudo aí de vigilância, nós todos estamos aquecidos e bem cientes como funciona, né? Ação preventiva, né? A gente tem que se prevenir, o funcionário ele tem todas as cartilhas de prevenção, né? Todo mundo sabe o que deve, onde não deve pisar, é tudo muito orquestrado em sinalizações, aonde tem a medicação, onde tem o resíduo da medicação, essas coisas todas que nós que atuamos na saúde já temos o fluxo montado no nosso cérebro, na nossa mentalidade. O ambiente do trabalho digno. Essa é o item mais crítico. O que é trabalho digno? Trabalhar nos faz ser. Ser em toda a complexitude, todas as variáveis. Estamos ali, somos aquilo ali por 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo de onde a gente atua. Então, aquilo ali
é o que tem que tornar a nossa ação e as nossas variáveis e intervenções, seja na rede, seja com um colega do lado da mesa da frente, seja no setor, seja na diretoria. Será que estamos tendo um ambiente de trabalho digno? Há que se pensar, né? Favorece ações intrasetoriais o tempo todo. Quando eu vejo minha primeira coisa, minha primeira pergunta, minha primeira abordagem, minha primeira frase do acolhimento, como está no seu setor? Como você está com a sua equipe de trabalho? Como que você desenrola aí a sua vida com eles? Você tem colegas? Você tem amigos? Como vocês estão dentro da sua rotina operacional agindo com essas interfaces? Seu colega sabe pedir? Seu gerente sabe mandar? Ele é um líder? Ele é um chefe, né? É aí que começa. Às vezes a gente entra tão saudável e quanto tempo vai demorar para um funcionário estragar? Depende muito do líder ou do chefe que ele tem, né? Eu creio nisso, infelizmente. Tem pessoas que são negativas e que machucam quando falam. Então, a gente já tem essas interfaces aí com o RH, que não é nossa competência, a nossa competência é serviço social, mas às vezes temos que levar ao conhecimento do recursos humanos, dos gerentes maiores, algumas coisas que estão descabidas no ambiente de trabalho. E às vezes nós não somos muito bem compreendidos quando a gente faz isso, porque podem compreender que a gente está caguetando ou isso e aquilo, e não, estamos no nosso posicionamento profissional. Somos uma categoria que estamos contratadas ou empregada por alguém, mas o nosso usuário que é o nosso público-alvo, né? Eu espero que depois de 10 anos de formada, as colegas relembrem isso todo dia, né? Porque nós temos uma representatividade muito grande na saúde e o nosso usuário, que é o nosso querido, é a ele que a gente deve, apesar de saber que nós temos o pagamento doado e dado por outro, né? Então, outra coisa também importante é a rede operacional de serviços e política não isolada, né? Como somos e estamos executando normas, protocolos operacionais de uma política, nunca isso vai ser tirado de nós, da nossa dinâmica profissional, né? Todos os homens e mulheres que exercem atividade para sustento próprio ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, no setor formal ou informal da economia. Isso somos nós, os trabalhadores. Todos somos. Formal, informal, com essas adaptações aí, cada um migrando e tentando fazer alguma outra renda. Então, somos trabalhadores. Se não estamos conectadas a um CNPJ ou a uma autarquia, nós temos que relembrar que nós somos trabalhadores. E é o nosso sustento, seja ele qual for. É aquela razão de trabalhar, de nos tornar produtor de alguma coisa, nos faz ser trabalhador. Eu tenho um arcabouço legal no meu site, polianaabreu.com.br. Eu já deixei o link. Não consegui trazer para cá o link porque não conseguiríamos clicar nele. Mas a quem tiver interesse, lá no meu site, www.polianaabreu.com.br, tem um link que eu já coloquei conteúdo lá, conteúdo gratuito, que é onde eu uso. É como se fosse o meu compêndio legal da saúde do trabalhador. São 380 páginas.
Não consigo compartilhar isso de outra forma, a não ser lá no site. Então, tá lá. Quem quiser pode pegar. Tá lá liberado, grátis. Não tem que fazer nada, não tem que pagar nada. É só clicar e salvar no teu computador, no seu celular. É a única forma que eu consegui. Eu até tenho outros canais, mas não tem como eu passar. Ele fica muito pesado e não vai. Mas tá lá no meu site, tá? Aonde eu vou passar rapidinho, porque senão o tempo não vai dar. Mas ele é a minha rotina, todas as portarias, todas as legislações, desde a nossa Carta Magna, de todos os amparatos, seja das condições, tudo vai estar lá nesse compêndio de legislação, saúde do trabalhador. Vou adentrar só na questão dos benefícios, na qual eu acho que a nossa instrução maior, assim, que eu posso contribuir com muita expertise diária já de 14 anos. Deixa eu ver. Deixa eu trazer uma informação. Na minha empresa, existe uma equipe de saúde, né? Na qual temos todos os profissionais envolvidos ali, para cada profissional, para cada trabalhador, todo esse trabalhador passa por toda a equipe de saúde. Mas em caso de alguma empresa ou algum colega ou qualquer outro profissional que aí eu já digo que é o formal, no Sereste. O que é o Sereste? É o Centro de Referência do Saúde do Trabalhador, mas só que é o trabalhador formal. Infelizmente, eles atendem de graça. Está em todas as unidades federativas, em todas as capitais. Todas as capitais do nosso estado, São Paulo, BH, Rio, todas as capitais têm um Sereste, que é uma agência na qual tem médico, fisioterapeuta, psicólogo, tem alguns têm especialistas, se não tem, eles encaminham. Então, assim, nesse Sereste, não tem que pagar nada. Às vezes, o funcionário ou mal instruído passa e precisa de uma compreensão melhor, ou porque ele ficou adoecido, ou porque a doença dele tem a ver e é correlata com a função dele. Então, ele não consegue exercer atividade. Aí o médico falou que não consegue, a doença dele não é incapacitante. Aí o perito do INSS falou que ele não tem direito ao benefício. Gente, vamos instruir a essa pessoa passar no Sereste para pegar uma segunda opinião. Lá tem engenheiro de segurança, lá eles sabem muito bem como é que funciona a empresa, ou a autarquia, e o INSS, e é de graça. A gente não usa isso. Pegar um laudo, pega um novo parecer, leva para o perito do INSS, reagenda a uma perícia e faça novamente seu pedido, seu requerimento. E isso daí a gente não aprende na faculdade. É por isso que, assim, é um construto diário nossa profissão. Por quê? Se a gente não aprende na marra, a gente não informa direito. E é por isso que eu trago essa contribuição, porque todas as outras contribuições são hiperválidas, porque eu creio que eu não sei nem 10% do que eu deveria saber da minha área, imagina da colega, de todo mundo, de todos os saberes. Então, assim, é importante eu dizer que o Sereste é uma agência para atender o trabalhador, a saúde do trabalhador. Ele vai compreender muito bem o parecer médico, o laudo, vai ver lá o laudo do INSS, por que foi indeferido o benefício, por que não foi, qual o quesito que ficou em pendência. Então, assim, é uma coisa que nós não nos apropriamos dos usos dele. Bom, vou passar, porque isso tudo aqui está lá nesse compêndio legal que eu estou passando, está disponibilizado lá no meu site. Eu vou evoluir agora só a questão. Bom, a Previdência é uma política pública, né? Nós damos muito bem isso em Seguridade.
com a missão de oferecer proteção ao trabalhador e à sua família. Não nos esqueçamos da família, seja ela qual for, né? Substituindo as redomas situações de perda ou redução da capacidade laborativa em decorrência dos riscos sociais. Eu acho que esses riscos sociais é o nosso ouro, porque às vezes o profissional ele não perdeu a capacidade laborativa apenas por uma doença, ele perdeu pela funcionalidade. Será que apesar dele não ter uma doença, que o afaste, que o médico condene-o, mas será que ele não tem uma doença que o deixe incapaz, infuncional, que ele não consiga funcionar mais? Poucos colegas têm acesso à CIF, que é o Código de Incapacidade das Funcionalidades. Essa é uma matéria minha, um estudo meu, porque nesses anos de trabalho eu fui querer entender por que uma doença é incapacitante, por que outra não é, o que agrava. Às vezes não é o CID, não é a doença, não é o código da doença. Às vezes é a CIF. Às vezes é uma relação de coisas e pendências e barreiras que a vida social desse profissional tenha, né? Às vezes ele não consegue trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Não é por conta de uma doença, é por conta de variáveis sociais. E a CIF tem mais de 100 itens. E a CIF é preenchida pelos médicos e assistentes sociais do INSS, do Tribunal de Justiça e pelos contratados que exercem a função de perito judicial. Então, a gente consegue compreender muito bem a CIF, por que aquele profissional com aquela CID, com aquela doença, foi afastado e por que outro não foi com a mesma CID, né? O que agrava nele? Será que é a doença só? Não, é a CIF. É um problema social que agrava mais. Às vezes tem gente com problemas de saúde muito mais graves, mas que a vida flui no social. E aí, aquilo não incapacita. Gente, se eu falei muito rápido esse conceito ou não consegui trazer clareza, me chamem depois, tá? Totalmente assim, a gente manda áudio, conversa, isso e aquilo, porque é uma vasta informação sobre CIF que nós, profissionais de serviço social, com toda a propriedade, deveríamos dominar. Porque a CIF, ela é o nosso ouro para incapacitar e para seguir ou avançar ou parar quando uma ação de requerimento de INSS não é concedida no INSS e vai para o judiciário. Quando isso judicializou, é o serviço social com a sua CIF que vai dar o benefício concedido tão esperado que a família quer, né? Porque não é mais para um trabalhador. Bom, dos benefícios, eu só quero trazer a clareza que a gente tem que pensar que os benefícios são para todas as pessoas do Brasil. Os benefícios são para quando a gente adoece. A gente adoeceu, a gente estragou, a gente está acometido e não consegue realizar a atividade. Então, a gente tem que usufruir do benefício. Seja ele temporário, vai passar. As doenças passam, existem os tratamentos, os diagnósticos e os prognósticos. Então, assim, adoeceu, aceita que dói menos? Vai se cuidar. Sai de cena. 3 meses fora, 1 mês fora, 2 meses fora, 1 ano. O que for, mas adoeceu, vai se cuidar. Por quê? Quando a gente está adoecido, a gente tem que dar atenção à nossa doença para que ela transmute e vire saúde, né? Então, assim, essa é a minha frase. E que eu vou
sempre falar a ela todos os dias do meu trabalho. Se tá ruim, vai cuidar da sua saúde. Porque um profissional, um trabalhador adoecido é uma família que está vulnerável e que pode ficar sem um salário daqui a uns dias. Então, colegas, eu agradeço a participação. O que eu trago de mais claro é a questão da doença. Toda doença passa, mas precisamos cuidar. Então, assim, essa instrução do direito, do benefício, é para que a gente busque. Tem dúvida? Liga para os outros coleguinhas, gente. Vamos ser mais humildes. Ninguém é proprietário de informação nenhuma. Vamos estudar mais, vamos ler. Pode me chamar, manda pergunta. Sou totalmente receptiva. A hora que vocês mandarem, eu respondo. Se demorar, é porque eu estou no trânsito, só isso. Então, se tem dúvida, precisa de ajuda, vamos nos unir mais. Eu acho que a gente ficou muito tempo assim, cada um no seu mundinho, esquecendo do cuidar do outro. E agradeço estar aqui e poderia levantar mais coisas sobre o nosso aspecto. Ô, professor, a questão ética, essa para mim é a mais bonita. Não é filosófica, sou uma pessoa sensível, então, assim, a ética, para mim, é a mais bonita da nossa profissão. Se a gente fez 4 anos, estágio, e estamos ainda, é porque a gente tem um pezinho para ajudar. Tem um pezinho, temos braços, temos força. Então, assim, a questão da nossa ética, a gente chega antes, porque eles não vão falar muitas vezes o nosso nome. Eles vão falar a assistente social ou assistente social. Então, antes da gente falar qualquer coisa, pensa que é a categoria que você está levando primeiro. Então, assim, muita ética para falar, muito respeito com a nossa categoria e lembrando que a gente está associado à nossa política o tempo todo. Seja ela a política do governo, seja ela a política do governo, da empresa, do corporativo, da autarquia. Então, assim, a gente tange ao serviço social atuar nessas 3 áreas aí, né? Então, assim, a teoria e a metodologia, eu acho que a gente já está mais adaptado. A técnica operativa, eu acho que a gente está no labor aí, construindo esse direito. Você ouvindo isso, você já está num parâmetro de querer ouvir o coleguinha. Mas o ético é aquilo que a gente faz quando a gente está quietinho, né? Então, assim, muito respeito com a categoria. Professor. Muitíssimo obrigado, Poliana Abreu, pelas suas considerações, apontamentos e reflexões. O pessoal está elogiando bastante. Vamos ver quem está falando aqui. Bom dia da Guiomar, a Cristina, a Maria José, a Lívia, a Célia, a Saúde, Josimeire, que também é palestrante aqui do Congresso, a Keise, que também é palestrante aqui do Congresso. Ela está dizendo, muitas vezes os trabalhadores trabalham em estado de ansiedade extremo, desencadeando a síndrome de Monod, não falam por medo de pegar a conta, de ganhar a conta, né? Durante a pandemia ficou mais visível ainda o adoecimento mental dos trabalhadores. A Nelsonita, bom dia. Excelente reflexão, comentário da saúde, nossa articuladora do Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social também. Lívia Almeida, também palestrante, vai falar amanhã aqui também. A Maria José, excelentes esclarecimentos, e acho que ela aplaudiu, né, esse sinalzinho aí, é o sinal de aplausos. Muito bom. Lá na plataforma também, no stream da plataforma também tem vários comentários da Iris, da Aliane, Vanderleia, dizendo bom dia. Valdineia, a Eliane, Ana Paula, Darcilei, Juliette, Francisca, enfim, muita gente elogiando e agradecendo pelo seu posicionamento, pelas suas reflexões. Eu só tenho a agradecer e estou à sua disposição para a gente ir à página Serviço Social Brasil, falar sobre esse tema novamente num futuro breve.
uma live ao vivo para 171 mil participantes que temos na página, quase todos assistentes sociais, também tem psicólogos, advogados, médicos, juízes, mestres, doutores, PhDs, muita gente que segue e comenta, tem época que é uma briga grande lá e produz muito, mas tem sido muito útil aquela página que já está completando seus 12 anos de fundação, Serviço Social Brasil, a primeira página coletiva de movimentos sociais do Serviço Social no Brasil, no Facebook, né? Tivemos outras, na verdade foi iniciado em um outro espaço, acabou migrando para o Facebook. Agradeço muito a sua participação, nós vamos ouvir aqui modo contínuo, porque aqui não pode parar, nós vamos ouvir agora, deixa eu achar aqui, avaliação de negligência em saúde e o familismo, com nossas colegas Vitória Lima e Luana Lúcio Romeu. Daqui a pouquinho, já estamos entrando. Elas já estão na sala, só aguardando encerrar essa sala para passar para a próxima. Muito obrigado, muito obrigada, então, professor. Muito obrigada, colegas. Finais, vamos, que amanhã é segunda, tem mais. Beijo. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado. A gente se vê na próxima sala. Tchau.